aleijado, haste meu cego, está minha visão. Queira ele do seu lado, ele é o teu advogado, que não perde em questão. Ele é o Deus supremo, Deus de paz onipotente, de eterna compaixão. Ele é o Deus de perdão, é o Deus de Jeremias, de Isaac e Isaías, de Jacó e Abraão. Ele é o Deus dos mares, da terra e do céu, onde voa o avião. Ele é o Deus dos homens, e não perde em questão. Deus tem um plano em sua vida, não deve te desesperar. A tua bênção é tão grande, é só nele esperar. Deus está aqui, entrega a ele os seus problemas. Deus não promete pra falhar. Espere em Deus, irmão, a tua bênção vai chegar. Boa noite, Osana K. Tava com saudade de você. Teus problemas, Deus não promete pra falhar. Espere em Deus, irmão, a tua bênção vai chegar. Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus, ele voltará. Um dia assim me bastará. Um dia onde eu vou subir ao céu, deixará este ao léu. Não quero saber de ficar, um dia voarei. Precisarei foguete ou disco voador, apenas eu atenderei ao vinde do Senhor. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Vou te louvar, louvando então. A novidade eu vencerei, de face a face eu verei a Jeová. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel. Glória a Jesus.
paz do Senhor, uma boa noite. Uma boa noite. Aleluia. Quero deixar nesta noite uma palavra que se encontra em Jeremias. Jeremias 20 e o versículo 9. Quando diz a palavra do Senhor: então disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Estou fadigado de sofrer e não posso. A palavra do Senhor, dita por Jeremias. Jeremias, ele aqui se queixando com Deus, quando fala de que Passu ele fere Jeremias e mete no cepo. E Jeremias, ele já estava entristecido de tanto sofrimento. Por isso que ele fala que então disse eu, não me lembrarei mais dele. Ele estava aborrecido. O fogo que arde no coração do pregador. Mas Jeremias, ele falou aquelas palavras porque, aqui diz o versículo 10, porque ouvi a murmuração de muitos e há terror de todos os lados. Então, ali, Jeremias, ele falava, ele pregava o que o Senhor mandava, mas o povo, ele não queria dar ouvido às palavras que Jeremias entregava. O profeta Jeremias, ele descreve esse texto sagrado, o fogo que incendeia o coração de um pregador. Jeremias queria abandonar, queria largar, mas a palavra do Senhor, ela já estava enraizada dentro do seu coração. Ele não podia de maneira nenhuma voltar atrás, se arrepender do que tinha dito, que ele disse que não me lembrarei mais dele. Ele não queria mais pregar a palavra do Senhor. Aleluia. E então Jeremias aqui havia sido escolhido por Deus como um profeta para as nações. Lá no capítulo 1 de Jeremias e o versículo 5, a gente vê a história de Jeremias quando o Senhor diz que ele chamou ele desde o ventre da mãe dele, que ele escolheu, ele foi um escolhido por Deus. Entretanto, ao observar o povo rebelde de Judá, dando as costas para a sua pregação, as pessoas não davam ouvido às pregações de Jeremias. E isso estava entristecendo Jeremias. Estava entristecendo. No capítulo 1 de Jeremias, o versículo 5, quando diz: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Só que o povo não queria saber das mensagens de Jeremias, como de Ezequias. E a Bíblia diz que
ele observou, que o povo de Judá era um povo rebelde. Era um povo rebelde. E o povo, ele dava as costas à pregação de Jeremias. Jeremias decidiu parar de pregar. Ele decidiu parar de pregar. Ele disse: então disse eu, não me lembrarei deles, não falarei mais no seu nome. Isso Jeremias já falando, aborrecido. Mas isso foi no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Estou fadigado de sofrer e não posso. Ele disse: eu não posso parar. Estou sofrendo, estou fadigado, praticamente rejeitado, suas mensagens rejeitadas. Mas ele disse: não vou parar, não posso parar. Eu vou continuar. Eu vou continuar. Ele decidiu parar de pregar. Como tantos outros pregadores, sincero e desiludido dos nossos dias. Jeremias pensou em parar, dizendo: não vou mais pregar, não vou mais falar do nome do Senhor. Do nome do Senhor. É a mesma coisa quando o Senhor, ele levanta alguém para evangelizar alguém, pregar para alguém, entregar um recado para alguém e dizer a verdade para alguém, e aquele alguém não quer ouvir, aquele alguém não quer obedecer, aquele alguém não quer aceitar a mensagem, ele não quer aceitar. E aquele profeta, ele começa a se desiludir. Como Jeremias. Não vou mais pregar. Jeremias falou. Não vou mais falar do nome do Senhor. Entretanto, esta decisão do profeta se tornou como um fogo ardente no seu coração. Ardente no seu coração. É este fogo ardente no coração do pregador que o faz continuar levando a mensagem, a palavra do Senhor. É as tribulação, as provação, ela nos faz prosseguir. Como disse o apóstolo Paulo, né? Quando ele falou, ele disse: quem me separará do amor de Deus? Quem vai me separar? A fome, a nudez, a peste, a tribulação, a provação, nada nos separará do amor de Deus. E o apóstolo Paulo, ele também foi um sofredor no Evangelho. Ele perseguiu muito o povo de Deus, mas quando veio a conversão de Paulo, o Senhor disse para ele que ele iria agora sofrer perseguições por amor ao nome do Senhor. E por amor ao nome do Senhor, Jeremias, ele foi também rejeitado, foi escarnecido, ele foi preso, ele foi lançado numa cisterna.
ele foi lançado no calabouço. E aqui, o texto de Jeremias 20, quando diz que Passu fere a Jeremias e mete ele no cepo. Porque Passu, ele foi pregar a verdade para Passu. Feriu Passu ao profeta Jeremias e o meteu no cepo que está na porta superior de Benjamim, qual está na casa do Senhor. Sucedeu que no dia seguinte, Passu tirou Jeremias do cepo. Então disse-lhe Jeremias: o Senhor não chama o teu nome Passu, mas Magor Missabide. Porque assim diz o Senhor: eis que eu farei de ti um terror para ti mesmo, para todos os teus amigos. Eles cairão à espada de seus inimigos, teus olhos verão. Todos os Judá entregarei na mão do rei da Babilônia. E Passu, ele não gostou das mensagens de Jeremias. No Salmo 39, o verso 1 e 3, a Bíblia afirma que quando Davi pensou em ficar quieto, se calar acerca do bem, o fogo se acendeu no seu peito, um fogo. Boa noite, Solange Santos. Seja bem-vinda, minha amada. Ateou-se no seu coração enquanto meditava. O pregador da verdade não consegue ficar sem abrir a sua boca para proclamar a salvação do Senhor. A mesma coisa aconteceu com Jeremias. Jeremias queria parar, mas o fogo do Espírito Santo já estava dentro do peito de Jeremias. A mesma coisa com Davi. A Bíblia diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar, lá em Levítico. Não se apagará. Essa chama que está entranhada dentro do nosso coração, esse desejo de pregar o Evangelho de Cristo, pregar a salvação, ela está entranhada dentro de nós, porque quanto mais você fala do amor de Jesus, mais você tem desejo de falar. Isso é quando você leva a obra de Deus com sinceridade. Você faz as coisas para Deus com sinceridade, com o coração sincero para Deus. Aleluia. Então, o fogo, esse fogo, ele não pode apagar dentro de nós. Ele tem que estar sempre ardendo dentro do nosso ser. Porque se apagar, a gente morre espiritual. Então, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O salmista Davi
No Salmo 29, o verso 7, afirma: a voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A Bíblia afirma: faz dos ventos seus mensageiros, dos seus ministros, um fogo abrasador. Quem tem o Espírito Santo de Deus, quem tem o fogo do Espírito Santo, esse fogo abrasador, ele está dentro de nós, dentro do coração, do nosso coração, o desejo de falar da salvação, de falar, pregar esse evangelho. Lá em Provérbio 26, 20, Salomão afirma: sem lenha, o fogo se apagará. A lenha é um combustível que alimenta o fogo. O fogo. Você não acende um fogo sem uma lenha. Você não acende o fogo sem uma lenha. E o fogo, o Espírito Santo, é o combustível inesgotável que incendeia o coração do pregador. Então, sem a lenha, o fogo se apagará. Sem a lenha. Você não faz uma comida se o fogo não estiver aceso. Aleluia. Sem a lenha, o fogo não se apagará. A Bíblia afirma que um dos serafins tocou nos lábios do profeta Isaías com uma brasa de fogo tirada do altar de Deus e purificou antes de enviá-lo como profeta. Como profeta. Primeiro o Senhor, ele queimou, ele ungiu a boca de Isaías. Primeiro ele ungiu a boca de Isaías. A Bíblia afirma: a luz de Israel virá ser como fogo, e o seu santo como labareda. Jeremias 5,14. Deus falou ao desanimado profeta Jeremias, dizendo: porquanto dissestes tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca e o em fogo a este povo, em lenha, e eles serão consumidos. Porque Jeremias, ele estava entristecido com aquele povo de Judá, um povo rebelde. Um povo rebelde. Jeremias estava desanimado. Quantas vezes você está desanimado? Você ora, você busca, você pede a Deus, dá a impressão que Deus não está ouvindo a sua oração, mas Deus, ele está ouvindo a oração, ele está vendo você. Mas aí você fica desanimado. Mas o Senhor, nesta noite, ele diz: tenha bom ânimo.
tenha bom ânimo. O Senhor ainda pergunta ao profeta, dizendo: não é a minha palavra como fogo? Diz o Senhor, como um martelo que esmiuça a penha. Você vê aqui o cuidado de Deus com Jeremias, para que Jeremias não viesse se afastar da presença do Senhor, porque o Senhor tinha chamado ele como profeta. O Senhor escolheu ele, como a Bíblia mesmo relata no capítulo 1, que ele foi escolhido desde o ventre da mãe dele. O profeta Ezequiel, escreve a visão de um homem de fogo, dizendo: e olhei, e eis que uma semelhança, como aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos, e daí para baixo era fogo dos seus lombos, para cima como aspecto de um resplendor, como a cor de um âmbar. João Batista prega a vinda de um homem mais poderoso do que ele, que batiza com o Espírito Santo e com fogo. João Batista já estava falando do Messias, de Jesus. Jesus Cristo, homem de fogo, visto por Ezequiel, se levanta e diz: vim lançar fogo na terra, e que mais quero, se já está aceso. Boa noite, Deli. Aleluia. Lá em Atos 2, Jesus cumpriu o que prometeu no dia de Pentecostes, quando derramou sobre a igreja o Espírito Santo, o qual se espalhou como fogo, que incendiou os corações dos discípulos para impactar o mundo com a palavra de Deus. E essa palavra, até hoje, ela é proclamada, até hoje essa palavra, ela é pregada, até hoje essa palavra tem surtido um grande efeito na vida de muitos. Muitas pessoas vêm sendo libertos, se converteu dos seus maus caminhos por causa desta palavra. Esta palavra que Jesus pregou e deixou para eu e você pregar. Porque quando ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho, ele manda que eu e você vá e pregue o evangelho de Cristo. Por isso que Jeremias, ele não conseguiu deixar de pregar a palavra que o Senhor tinha colocado no seu coração. Jeremias, o Senhor, ele sustentou Jeremias, porque quando ele diz: porque ouvi a murmuração de muitos, aterrou, como não se houvesse prudentemente, terão uma confusão perpétua e que nunca se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que prova o justo e vê os
pensamentos e o coração. Veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. Porque no versículo de Jeremias, o versículo 5,14, quando o Senhor disse para Jeremias, Deus fala ao desanimado profeta Jeremias, porque Jeremias, ele estava desanimado. Ele estava desanimado. E o Senhor disse para ele, porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo. O Senhor estava dizendo para Jeremias que o Senhor iria derramar mais unção na vida dele, mais ousadia, mais autoridade na palavra. Ainda dizendo, e a este povo que te zomba de você, este povo que não dá crédito à minha palavra que eu te envio para pregar, esse povo é lenha. O Senhor estava dizendo para Jeremias, esse povo é lenha. Eles serão consumidos. Viria a cobrança de Deus sobre aquele povo que não estava dando crédito à palavra do Senhor. Por isso que quando Passur ele fere Jeremias, coloca Jeremias em um cepo, mas no outro dia, quando ele vai lá soltar Jeremias, porque Jeremias estava lá preso porque Passur prendeu Jeremias. Ele estava preso, mas o Senhor estava com Jeremias. A mensagem o Senhor enviou para a Jeremias, mesmo ele ali preso. Tanto é que o texto, o capítulo 20 de Jeremias e o versículo 3, quando diz, sucedeu que no dia seguinte, Passur tirou a Jeremias do cepo. Então disse-lhe Jeremias já estava com a mensagem do Senhor para dizer para Passur. Ele pensou que ele iria prender Jeremias e Jeremias iria se calar. Mas não. Aí foi que ele ficou mais ousado na palavra. E ele disse, o Senhor não chama o teu nome Passur. O Senhor não vai mais chamar você de Passur, mas Magor Missabide. Porque assim diz o Senhor, eis que farei de ti um terror. E o Senhor ali cumpriu as palavras que tinha usado a boca de Jeremias para entregar a Passur. Por isso que o Senhor falou que aquele povo era lenha e eles serão consumidos. E o Senhor, Jeremias ficou entristecido,
a chegar ao ponto de dizer: não me lembrarei deles e não falarei mais no seu nome. Olha, Deus, não vou mais pregar nada que o Senhor me mandar. Jeremias falou: não vou mais falar, porque eu estou pregando para este povo. E esse povo é um povo rebelde. Ele não quer mais ouvir as palavras que o Senhor manda eu falar. Então, não vou mais pregar. Mas ele não conseguiu. Tanto é que ele disse: não vou mais pregar, não vou mais falar do nome do Senhor. Isso era o pensamento de Jeremias. Por isso que aqui ele diz, já no capítulo 20, do versículo 12, quando ele diz: tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que prova o justo e vês os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Maldito, aí ele disse, ele disse, Jeremias, maldito o dia em que nasci, o dia em que minha mãe me deu a luz, não seja bendito. Estava muito aborrecido, Jeremias. Maldito o homem que deu as novas ao meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando com isso grandemente. Seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu sem que se arrependesse. Ouça, ele o clamou pela manhã, e ao tempo do meio-dia um alarido, porque não me matou desde a madre. Ele ficou muito aborrecido, Jeremias. Muito, mas o fogo do Espírito Santo, como disse aqui o texto. Entretanto, esta decisão do profeta se tornou como fogo ardente no seu coração. Ele falou tudo isso, ele pediu porque Deus se arrependeu de ter nascido, porque é que Deus não matou ele lá no ventre da mãe dele, para que ele nasceu. Mas a palavra, ela já estava entranhada dentro do coração de Jeremias. E ele não conseguiu deixar de falar. E quando a gente lê Jeremias, do capítulo 1, que vai até o último, a gente vai ouvindo, vai lendo e vai entendendo a experiência de Jeremias junto Deus, levando ele em cada lugar, em cada pedaço, mas ele foi um vencedor, Jeremias. Mas ele viveu suas experiências. Cada texto que você vai lendo, você vai vendo que o tempo de Jeremias, a vida de Jeremias foi de sofrimento. E ele vai até o 52, de 1 de Jeremias, do capítulo 1, do 1 até o capítulo 52, onde termina a história de Jeremias.
Aí parte-se para as lamentações dele. Lamentações de Jeremias. As lamentações dele. Então Jeremias foi um homem que sofreu, não casou ele. Ele viveu momentos difíceis, mas Deus não o abandonou. Sempre com ele ali. Sempre com Jeremias, dando força para ele prosseguir, incentivando ele para ele prosseguir. E que o Senhor nos abençoe nesta noite, que o Senhor nos dê uma noite de paz, um bom final de semana para vocês. Que Deus nos abençoe nesta noite. Que Deus dê uma noite de paz. Até amanhã, se Deus quiser. Que Deus nos ajude. Não esqueça de compartilhar os vídeos, tá? Em nome de Jesus. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. E não olhar pra seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em Teu altar.